O engenheiro da Audi disse a Bortoleto algo que a transmissão oficial nunca mostrou, e essa frase muda completamente o que você achou que viu em Silverstone. Inscreve-se no canal e ativa o sino agora, porque a história real daquele fim de semana é muito mais profunda do que os 32 milésimos que todo mundo ficou discutindo. Ouvimos ao vivo Gabriel Bortoleto no rádio, segundos depois da classificação. Desculpa. É culpa minha. Estraguei a curva 6. O carro tinha mais. Perdão, equipe. Menos de 10 segundos depois, uma resposta que nunca foi ao ar na transmissão oficial de Fórmula 1, e que muda completamente o sentido de tudo que você viu naquele sábado. Ele ficou fora do Q3 por 32 milésimos de segundo. O tempo de uma piscada de olho. Todo mundo viu o erro. Quase ninguém viu o que aconteceu por trás das câmeras. E esse par de falas, uma transmitida para o mundo, outra guardada, é o motivo pelo qual a relação entre Bortoleto e o projeto Audi nunca mais foi lida da mesma forma depois de Silverstone. Na Q2, com pista seca e vento presente, ele marcou 1 minuto, 29 segundos e 461 milésimos, 11º lugar. Aqueles 32 milésimos separavam ele de Liam Lawson, que fechou a última vaga da fase decisiva à frente de nomes como Pierre Gasly e do próprio Hülkenberg. O deslize aconteceu na saída da curva 6, ponto de alta velocidade, onde qualquer erro sai caro. Sem falha mecânica, sem problema de pneu. A própria Audi confirmou, foi erro de execução do piloto. Ele assumiu na hora, sem procurar desculpa em terceiros, algo raro na Fórmula 1 de hoje, onde sempre sobra componente, estratégia ou vento para culpar. A ferida não parou aí. No sprint, na largada e nos primeiros 200 metros, o carro simplesmente não quis sair. Patinagem forte, tração nenhuma, 5 posições perdidas de uma vez. No rádio, Bortoleto foi seco. Isso aqui está uma bagunça completa. A corrida encerrou em 14º. Não foi caso isolado. Hülkenberg, no carro idêntico, largando logo atrás, sofreu o mesmo problema no mesmo instante e fechou em 13º. Ali já dava para enxergar o que a Audi carrega ao longo de toda a temporada de 2026. Uma fragilidade recorrente na largada que nenhum ajuste fino resolveu até aquele momento. A leitura que se espalhou foi rápida e fechada. Bortoleto jogou fora o Q3, fim de semana perdido. Até o áudio vazar que a transmissão escolheu não mostrar. Porque antes mesmo da classificação começar, a história já era outra. No treino livre de sábado de manhã, Bortoleto rodou forte numa curva de alta velocidade e o carro saiu com dano relevante na traseira e na suspensão. Os boxes correram contra o relógio para reconstruir o R26 a tempo de sequer rodar na classificação. Um esforço coletivo que ele reconheceu depois. Todo mundo da equipe fez um trabalho incrível para remontar o carro a tempo. Quando o Kion finalmente abriu, veio o pior. Logo na primeira saída, problema no câmbio, carro parado no box, minutos preciosos evaporando enquanto o restante do grid rodava. Para efeito prático, a Audi já estava fora da classificação. Conseguiram consertar em cima da hora. Bortoleto saiu com uma única chance, uma volta, um pneu macio. Cravou o tempo suficiente para seguir em frente. Os outros precisaram de várias tentativas. Ele precisou de uma. E o detalhe que quase ninguém notou, sem gastar o composto macio de volta rápida, guardando o pneu novo para mais tarde. É a mesma coisa que correr uma maratona com o tênis rasgado no primeiro quilômetro, trocar no meio do caminho e ainda cruzar a frente de quem correu o percurso inteiro sem parar. Qualquer análise que jogue a culpa só no piloto está incompleta, porque metade do risco nunca esteve nas mãos dele. E é por isso que a resposta do engenheiro soa tão diferente do que se esperava ouvir. Esse áudio vazou horas depois por canais independentes. No exato momento em que o mundo inteiro da Fórmula 1 apontava o dedo para o piloto, o engenheiro respondeu direto no ouvido dele, com calma. Na verdade, acho que devemos agradecer a você. Você nos levou para o Q2 sem nem precisar fazer uma volta rápida de fato com o pneu macio. Parece pouco. Na Fórmula 1, muda tudo. A regra sempre foi: piloto erra, equipe cobra, torcida crucifica. Aqui foi o oposto. Para fora da garagem, Bortoleto era o culpado. Lá dentro, o erro na curva 6 era só um detalhe. O que realmente importou foi o que ele tinha feito 20 minutos antes, quando quase ninguém prestava atenção. O apontado como grande culpado tinha salvado o fim de semana da equipe antes de qualquer um perceber o risco. O vilão era o herói anônimo. E o domingo provou isso na prática. Largada em 11º. De novo, o defeito crônico da unidade de potência apareceu. Pouca tração, patinagem, posições perdidas nos primeiros metros. Mas dessa vez o ritmo de corrida foi outro.
Nas curvas de alta velocidade, o R26 andou no nível de quem briga dentro do top 6. O ritmo real do carro apareceu depois de meses escondido atrás de um problema em cima do outro. Na volta 48, acidente de Max Verstappen. Safety car na pista. A equipe chamou Bortoleto ao box na mesma volta. Troca executada em tempo recorde. Pneu novo na janela ideal. A corrida terminou sob bandeira amarela sem reinício. Ele segurou a posição e cruzou em oitavo. 4 pontos para o campeonato de construtores, os primeiros da Audi desde a Austrália. No rádio, a mensagem foi direta: trabalho excelente de todos. Voltamos a pontuar. Voltamos para onde devíamos estar. E completou puxando para o sábado. Parabéns aos caras que arrumaram o carro depressa na Q1. É por causa deles que estamos aqui hoje. Msenich confirmou depois. Marcar pontos depois de tanto tempo é um passo histórico para o projeto inteiro. Bortoleto recuperou de forma brilhante depois de perder posições na saída. Foi pilotagem segura e determinada. Mas o dia deixou uma ferida aberta do outro lado da garagem. Mesmo carro, mesma especificação, e Hülkenberg parou na pista com falha total de câmbio depois de um fim de semana que também vinha com ritmo bom. O próprio Msenich resumiu o contraste com precisão: satisfação pelos pontos, frustração por perder um carro que rodava forte. 2 carros iguais, 2 destinos opostos. E o ponto que pesa para frente é direto. A fragilidade de tração na largada segue sem correção definitiva à vista. A próxima etapa é Spa-Francorchamps, tradicionalmente um dos circuitos mais difíceis do calendário para quem tem problema de saída. Largada ruim na curva La Source, perda na reta de Kemmel, e dificilmente se recupera dali em diante. A mesma vulnerabilidade que foi gerenciada em Silverstone vira maior ameaça na próxima corrida. Bortoleto provou que entrega mais do que o projeto Audi pede. Mas também ficou escancarado: por melhor que seja o piloto, existe um limite físico que ele não ultrapassa sozinho. A diferença entre o pedido de desculpa no rádio e o ótimo trabalho, equipe após o resultado explicou Silverstone melhor do que qualquer planilha. Não foi só altos e baixos. Não foi só azar de 32 milésimos. Não foi só uma corrida boa fechada com pontos pelo timing certo do safety car. Foi o momento em que Bortoleto deixou de ser apenas o piloto contratado para somar quilometragem e virou o pilar que segura o projeto Audi de pé, enquanto a marca ainda não entrega um pacote redondo do início ao fim. O erro na curva 6 foi o que todo mundo viu. A volta única depois do câmbio quebrado na Q1 foi o que realmente mudou como a Audi olha para ele daqui em diante. Esse 8º lugar foi 100% mérito do piloto que superou cada defeito do carro ponto a ponto. Ou o timing do safety car mascarou um projeto ainda muito longe do nível que precisa chegar. Deixe escrito aqui embaixo de qual lado você fica. E se você quer continuar acompanhando essa temporada com análise que vai fundo onde os outros param, inscreve-se no canal, ativa o sino e aparece no próximo episódio. No próximo, a gente abre o que a Audi pode fazer para consertar o defeito de largada antes de Spa, e essa conversa começa agora.